Você sabia que mais de 70% das internações em pessoas com mais de 60 anos estão ligadas àquilo que ela colocou no prato nos últimos 10, 20, 30 anos? É forte, eu sei, mas é a verdade. A comida que você escolhe hoje, no café, no almoço ou naquele lanchinho da tarde, pode estar decidindo se você vai viver com lucidez, autonomia e disposição, ou se vai depender dos outros, com dores, esquecimentos e limitações. Muita gente acredita que a velhice traz doenças inevitáveis. Mas a ciência tem mostrado, com cada vez mais clareza, que isso não é totalmente verdade. O que envelhece mal, na maioria das vezes, não é o corpo, é o estilo de vida. E entre todas as escolhas, uma é decisiva: a alimentação. Não estamos falando de dietas mirabolantes, modismos caros ou restrições impossíveis. Estamos falando da comida simples, acessível, feita em casa. Aquela que cura sem alarde, que nutre sem fazer barulho, que protege você quando ninguém está vendo. Neste vídeo, você vai descobrir os 8 principais alimentos que toda pessoa com mais de 60 anos deveria incluir na sua rotina alimentar. Alimentos que fortalecem o coração, o cérebro, os ossos, o intestino e até o humor. Se você tem medo de perder sua memória, de se tornar um peso para os filhos, de acabar em uma cama, este vídeo é para você. E se você acredita que ainda tem muita vida pela frente, com fé, saúde e dignidade, este vídeo também é para você. Antes de continuar, eu peço de coração: curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que, como você, merecem envelhecer com cuidado e informação. Agora respire fundo, abra o coração. E vamos começar. Alimento número 1. Feijão. Imagine uma senhora chamada Dona Irene, de 74 anos, moradora de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Ela nunca teve acesso a produtos caros, suplementos ou tratamentos sofisticados. Mas uma coisa ela nunca deixou de ter à mesa: o bom e velho feijão cozido no fogão a lenha. Aquele cheiro invadindo a casa na hora do almoço, servido com arroz, um fiozinho de azeite e, às vezes, um ovo cozido. Mal sabia Dona Irene que, sem perceber, estava protegendo o coração dela, todos os dias. O feijão, esse alimento tão simples e presente na mesa dos brasileiros, é um verdadeiro aliado silencioso da saúde cardiovascular. Rico em fibras solúveis, ele ajuda a controlar o colesterol ruim, aquele que entope as artérias e pode levar a infartos ou AVCs. Mas não é só isso. O feijão também é fonte de ferro, importante para evitar a anemia, e de proteínas vegetais, que ajudam a manter a força muscular sem sobrecarregar os rins. A ciência já mostrou que pessoas que consomem leguminosas, como o feijão de forma regular, têm menor risco de desenvolver hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. E o mais bonito disso tudo é que não estamos falando de um alimento exótico ou caro. Estamos falando de algo que está ao alcance de quase todos nós, mas que por pressa ou desinformação, muitos idosos têm deixado de lado. Muitos substituem o feijão por alimentos prontos, embutidos ou ultraprocessados, achando que estão facilitando a vida. Mas estão, na verdade, retirando da rotina um dos alimentos mais completos e protetores que existem. E se você está pensando: "Ah, mas meu intestino fica preso com feijão", ou "me dá gases", saiba que isso geralmente acontece quando ele é mal preparado ou consumido sem costume. O segredo está em deixá-lo de molho por pelo menos 12 horas antes de cozinhar, trocando a água pelo menos 2 vezes. Isso ajuda a eliminar substâncias que causam desconforto e melhora a digestão. Você não precisa comer feijão todo dia, mas incluí-lo ao menos 3 vezes por semana já faz uma grande diferença. Pode ser o tradicional carioca, o preto, o fradinho ou mesmo a lentilha, que é da mesma família. O importante é variar,
temperar com carinho e manter esse hábito ancestral que protege a saúde sem fazer barulho. Dona Irene, lá do interior, segue firme. Sua pressão está estável, o coração bate forte e a memória ainda aguenta até poesia. Tudo isso, quem sabe, com uma ajudinha daquele prato de feijão de cada dia. Alimento número 2. Peixe. Seu José, de 68 anos, é viúvo há 3 anos. Depois da perda da esposa, passou a esquecer compromissos, nomes de vizinhos e até onde havia guardado as chaves. No começo, ele achava que era o luto. Depois, pensou que era o cansaço. Mas com o tempo, a memória foi ficando cada vez mais fraca. Foi a filha dele, a Marina, quem começou a pesquisar sobre o assunto. Descobriu que, além de acompanhamento emocional e estímulo cognitivo, a alimentação tem um papel essencial na saúde do cérebro. E foi aí que ela se surpreendeu. Um dos alimentos mais poderosos para preservar a memória na velhice é o peixe, especialmente os ricos em ômega 3. O ômega 3 é uma gordura boa, essencial para o funcionamento das células do cérebro. Ele ajuda a manter a comunicação entre os neurônios, reduz processos inflamatórios e pode retardar a perda cognitiva. Estudos mostraram que pessoas com níveis adequados de ômega 3 no sangue têm menor risco de desenvolver doenças como Alzheimer e outras demências. Mas não é qualquer peixe. Os que mais ajudam são os chamados peixes gordurosos, como sardinha, atum, cavala e salmão. A sardinha, por exemplo, é barata, fácil de encontrar e riquíssima em ômega 3. Além disso, ela também oferece cálcio, vitamina D e proteínas de alta qualidade, tudo o que um corpo maduro precisa. Seu José, seguindo orientação da filha e de um nutricionista, passou a comer sardinha assada 2 vezes por semana, além de incluir linhaça moída nas vitaminas. Em poucos meses, voltou a lembrar mais coisas, a se concentrar melhor e até retomou a leitura da Bíblia que havia deixado de lado. É importante dizer que o efeito do peixe não é imediato, e ele não substitui nenhum tratamento médico. Mas ele é como uma gota de cuidado que, com o tempo, enche o copo da prevenção. Se você mora longe do litoral ou não tem costume de comer peixe fresco, a sardinha em lata pode ser uma ótima alternativa, desde que conservada em água ou azeite e com baixo teor de sódio. Pode-se servir com batatas, arroz integral, legumes ou até desfiada no pão. E atenção! Não adianta só comer peixe 1 vez por mês. O segredo está na regularidade. 2 a 3 vezes por semana já é suficiente para colher os benefícios. Se a sua memória tem falhado, se você esquece nomes, datas ou sente dificuldade para se concentrar, olhe com carinho para o seu prato. Talvez a resposta esteja ali, mais próxima do que parece. Alimento número 3. Couve. Dona Lourdes, de 79 anos, sempre foi uma mulher ativa. Criou 5 filhos, cuidou da horta, fez bordados e ajudou na igreja da comunidade. Mas com o passar dos anos, começou a sentir o corpo mais pesado, o intestino preso e uma sensação constante de cansaço. Ela dizia: "É a idade chegando, minha filha." Mas será que era só isso mesmo? Um dia, em uma consulta no posto de saúde, a nutricionista perguntou: "A senhora costuma comer folhas verdes escuras?" Ela respondeu que não gostava muito, achava amargo, difícil de preparar. Foi aí que ouviu algo que a fez mudar de ideia. A couve, Dona Lourdes, é um dos alimentos mais poderosos que existem para limpar seu corpo por dentro. A couve, esse verdinho que cresce fácil nos quintais do Brasil, é mais do que um acompanhamento no prato. Ela é um verdadeiro remédio natural. Rica em fibras, ela ajuda a regular o intestino, o que por si só já melhora o humor, o sono e até a disposição. Mas os benefícios vão muito além. A couve tem um alto poder antioxidante. Isso significa que ela combate os radicais livres, substâncias que envelhecem as células do corpo e favorecem doenças como câncer, diabetes e problemas no coração. Além disso, é fonte de cálcio, essencial para manter os ossos fortes, e de magnésio, um mineral que ajuda a relaxar o corpo e controlar a pressão arterial. E tem mais.
a couve é considerada um alimento detox. Isso quer dizer que ela auxilia o fígado a eliminar toxinas, aquelas substâncias que se acumulam com o tempo e podem causar inflamações silenciosas, cansaço inexplicável e até alterações de humor. Depois daquela conversa, Dona Lourdes decidiu dar uma chance à couve. Começou aos poucos, no suco verde com limão em jejum, depois refogadinha com alho e azeite no almoço. Em algumas semanas, notou que seu intestino estava funcionando melhor, a barriga menos inchada e até o sono havia melhorado. Não é mágica, é cuidado. E o melhor, é simples, barato e natural. Se você tem resistência ao sabor da couve, experimente combiná-la com ingredientes que suavizam seu gosto, como maçã verde, abacaxi ou hortelã. Ou então, use em pequenas porções no arroz, na sopa, na farofa. O importante é encontrar o seu jeito de incluir esse presente da natureza no seu dia a dia. Agora me diga, você costuma comer couve? Prefere no suco ou no prato? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Compartilhe nos comentários. Alimento número 4, azeite de oliva. Seu Arnaldo, 72 anos, caminhoneiro aposentado, vivia com dores nos joelhos, nas mãos e até na lombar. Ele costumava dizer: "Isso é coisa da idade, não tem mais jeito." Mas o que ele não sabia é que por trás dessas dores havia um processo silencioso que atinge milhões de pessoas acima dos 60 anos. A inflamação crônica. Essa inflamação é diferente daquela que sentimos com febre ou dor de garganta. Ela é discreta, muitas vezes sem sintomas claros, mas vai minando o corpo aos poucos. Está ligada a doenças como artrite, Alzheimer, diabetes, pressão alta, problemas no fígado e até depressão. O que pouca gente sabe é que um simples ingrediente, presente em muitas cozinhas brasileiras, pode ajudar a combater essa inflamação: o azeite de oliva extra virgem. Sim, aquele que vem em garrafa escura, com sabor suave e textura delicada, é considerado por muitos médicos e cientistas como um verdadeiro ouro líquido. O azeite de oliva extra virgem é rico em gorduras boas, especialmente os ácidos graxos monoinsaturados, e também em compostos anti-inflamatórios naturais, como o óleo cantal, uma substância que age de forma semelhante aos anti-inflamatórios usados em farmácia, mas sem os efeitos colaterais agressivos. Além disso, o azeite ajuda a controlar o colesterol, protege o coração, melhora a circulação e tem efeito positivo sobre o cérebro, ajudando na prevenção de doenças neurodegenerativas. Seu Arnaldo, depois de ouvir um programa de rádio sobre alimentação, decidiu fazer uma troca simples. Passou a usar azeite de oliva extra virgem no lugar da margarina e do óleo de soja. Começou a temperar a salada com ele, pingar um fiozinho sobre os legumes cozidos e até regar o pão integral com uma pitada de sal. E o que aconteceu? Em cerca de 2 meses, as dores começaram a diminuir. Dormia melhor, se sentia menos rígido ao acordar e até voltou a fazer suas caminhadas na pracinha. Mas atenção! Para obter os benefícios, o azeite precisa ser extra virgem, prensado a frio, e de preferência armazenado em vidro escuro. Evite esquentá-lo em temperaturas muito altas, pois isso pode destruir seus compostos benéficos. O ideal é usar cru ou aquecido levemente. E um detalhe importante: azeite bom não precisa ser importado e caríssimo. Hoje já existem marcas nacionais de qualidade excelente, com preços acessíveis. O segredo está em observar o rótulo e, se possível, escolher os que tenham certificação de pureza. Se você ainda tem dúvidas se o azeite faz bem ou não, olhe para os povos do Mediterrâneo. Lá, onde o consumo é diário, os índices de doenças do coração e de demência são significativamente menores. Alimento número 5. Banana. Dona Marlene, de 80 anos, caiu 2 vezes em menos de 3 meses. A primeira foi ao levantar da cama rapidamente. A segunda, enquanto descia um degrau da varanda. As quedas não foram graves, mas deixaram marcas,
hematomas, medo e uma insegurança que não existia antes. Ela passou a caminhar mais devagar, a depender do braço da filha e até evitava sair de casa sozinha. O que parecia uma fragilidade física era, na verdade, um alerta silencioso do corpo. Falta de potássio. Pouca gente sabe, mas um dos elementos mais importantes para o equilíbrio muscular, a força e até o bom funcionamento do coração é o potássio. E uma das maiores fontes naturais dessa substância essencial está em uma fruta que quase todo brasileiro conhece desde criança: a banana. A banana, apesar de parecer uma fruta comum, é um verdadeiro presente da natureza. Rica em potássio, ela ajuda a regular a contração muscular, prevenindo cãibras, fraquezas e tremores. Além disso, o potássio atua no controle da pressão arterial, reduzindo o risco de infartos e derrames, duas das maiores ameaças à vida de quem tem mais de 60 anos. Mas os benefícios não param por aí. A banana também é rica em triptofano, um aminoácido que contribui para a produção de serotonina, o chamado hormônio do bem-estar. Por isso, ela também pode ajudar a melhorar o humor, a qualidade do sono e até aliviar sintomas leves de ansiedade e tristeza. No caso de Dona Marlene, depois de conversar com a nutricionista do posto de saúde, passou a comer uma banana no meio da manhã e, às vezes, outra à tarde. Também começou a beber mais água, o que ajudou a regular a pressão. Com o tempo, sentiu menos tontura ao levantar. As cãibras noturnas sumiram e ela voltou a caminhar com mais segurança. É claro que só a banana não faz milagres, mas quando ela faz parte de uma alimentação equilibrada, seu efeito pode ser poderoso. E o melhor de tudo, é uma fruta fácil de encontrar. Barata, não precisa ser lavada nem descascada com faca. Perfeita para quem vive sozinho ou tem limitações motoras. Existem vários tipos: prata, nanica, maçã, ouro. Todas têm benefícios, e se você é diabético, não precisa fugir dela. O segredo está na quantidade e no momento do dia. Comer uma banana com aveia ou junto de uma proteína, por exemplo, ajuda a evitar picos de açúcar no sangue. Agora, pense com carinho. Você costuma comer banana? Já sentiu cãibras ou teve episódios de tontura? Pode ser o seu corpo pedindo ajuda. E a resposta pode estar na fruteira da sua casa. Comente aqui embaixo. Qual tipo de banana você mais gosta? Já sentiu diferença ao incluí-la na rotina? Alimento número 6. Aveia. Dona Celina, 76 anos, sempre foi uma mulher ativa. Fazia hidroginástica 2 vezes por semana. Gostava de cuidar das plantas e ajudava os netos com os deveres da escola. Mas em uma manhã comum, ao tentar alcançar uma panela no armário de cima, escorregou da escadinha e caiu de lado. O resultado foi uma fratura no quadril. O médico explicou que os ossos dela estavam frágeis e que, apesar da idade, algo podia ter sido feito antes. E o que mais chamou atenção na conversa foi quando ele disse: "A senhora conhece a aveia?" A aveia é um daqueles alimentos que parece coisa de criança ou dieta, mas, na verdade, é um dos grãos mais completos e benéficos para a saúde de quem já passou dos 60. Rica em fibras solúveis, como o beta-glucano, a aveia ajuda a controlar o colesterol, a regular o açúcar no sangue e a alimentar as bactérias boas do intestino. Mas o que muitos não sabem é que ela também é excelente para os ossos. Isso porque a aveia contém fósforo, magnésio e uma quantidade razoável de cálcio, 3 minerais essenciais para até a manutenção da densidade óssea. E como o envelhecimento natural reduz a absorção de cálcio pelo corpo, todo alimento que ajuda a suprir essa necessidade se torna um verdadeiro aliado da longevidade. Além disso, a aveia tem um poder de saciedade muito grande. Ela ajuda a evitar o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e açucarados, o que, por sua vez, contribui para o controle do peso, da glicemia e até da pressão arterial. Dona Celina, durante a recuperação da fratura, passou a incluir aveia em várias formas. No mingau da tarde, no café da manhã com frutas, misturada no iogurte e até em bolinhos caseiros sem farinha.
Sentiu que, além de mais leve, passou a ter mais energia e menos episódios de prisão de ventre, que antes eram constantes. A aveia é fácil de preparar, não tem contraindicações graves e pode ser consumida tanto por quem tem diabetes quanto por quem sofre com colesterol alto. Basta escolher a versão mais natural possível: farelo, flocos finos ou grossos. Evite as versões instantâneas e adoçadas, que perdem muitos dos seus benefícios. E um detalhe curioso: estudos mostraram que pessoas que consomem aveia regularmente têm menor risco de doenças cardiovasculares e apresentam um envelhecimento mais saudável, tanto físico quanto mental. Se você sente que seus ossos estão mais frágeis, se já teve quedas ou se quer prevenir problemas futuros, olhe com mais carinho para esse grão esquecido. Às vezes, a solução não está em um comprimido, mas no que colocamos na colher todos os dias. Agora me conte, você costuma usar aveia? Em que momentos do dia? Sua dica pode inspirar outras pessoas aqui da comunidade. Alimento número 7. Sementes de chia e linhaça. Seu Armando, 69 anos, sempre foi um homem forte. Trabalhador rural, acordava cedo, andava longas distâncias e raramente reclamava de algo. Mas nos últimos anos, começou a sofrer com constipação intestinal, sensação de inchaço e um cansaço que não passava, mesmo depois de uma boa noite de sono. Aos poucos, o humor também mudou. Andava mais calado, sem paciência, e a esposa chegou a dizer: "Você não é mais o mesmo." Foi só quando ele começou a frequentar um grupo de saúde na unidade básica do bairro que ouviu uma orientação que mudou sua vida. Inclua mais fibras na sua alimentação, especialmente sementes como linhaça e chia. À primeira vista, são apenas grãos minúsculos, sem cheiro, quase invisíveis. Mas o que está escondido dentro dessas sementes é de um poder imenso. Tanto a linhaça quanto a chia são fontes riquíssimas de fibras solúveis, que regulam o trânsito intestinal, combatem o inchaço abdominal e alimentam as bactérias boas do intestino. Aquelas que fortalecem a imunidade, reduzem inflamações e até participam da produção de neurotransmissores, como a serotonina, que influencia diretamente no humor e nas emoções. Mas não é só o intestino que se beneficia. Essas sementes também são ricas em ômega 3, uma gordura boa que, como vimos no capítulo do peixe, ajuda a proteger o cérebro, o coração e as articulações. São alimentos funcionais, ou seja, além de nutrir, eles tratam, equilibram e previnem doenças. Seu Armando começou devagar. Colocava uma colher de linhaça moída na vitamina de banana, outra no mingau de aveia e, de vez em quando, deixava a chia de molho à noite para consumir em jejum no dia seguinte. Em menos de um mês, o intestino voltou a funcionar como um relógio. A barriga desinchou, a disposição melhorou e, o mais bonito de tudo, ele voltou a sorrir. É claro que uma semente não resolve tudo, mas ela pode ser o começo de uma transformação. Pequenos cuidados, dia após dia, criam uma saúde forte, silenciosa, mas duradoura. E uma dica importante: a linhaça precisa ser triturada antes de ser consumida, pois sua casca é muito dura e o corpo não consegue absorver seus nutrientes se ela estiver inteira. Já a chia pode ser consumida inteira, mas quando hidratada, forma um gel que ajuda ainda mais na limpeza do intestino. Se você sofre com o intestino preso, vive cansado, sente o humor instável ou deseja fortalecer sua saúde de dentro para fora, essas sementes podem ser suas grandes aliadas. São baratas, duram bastante e se encaixam facilmente na rotina de qualquer pessoa. E você, já usa chia ou linhaça? Qual delas prefere? Em que receitas costuma colocar? Escreva aqui nos comentários. Suas ideias podem ajudar outras pessoas a se cuidarem com mais amor e simplicidade. Alimento número 8. O ovo. Dona Neuza, 81 anos, sempre foi uma mulher lúcida. Lia jornal todos os dias, fazia palavras cruzadas e gostava de conversar sobre política e história. Mas ultimamente, vinha se esquecendo de coisas simples.
Nomes, datas, onde colocou os óculos. A filha, preocupada, começou a prestar mais atenção e percebeu que a alimentação de Dona Neuza havia mudado muito desde que ela passou a morar sozinha. As refeições estavam mais pobres, repetitivas, e por medo do colesterol, ela havia cortado completamente um alimento essencial: o ovo. Por muitos anos, o ovo foi injustamente acusado de fazer mal à saúde. Diziam que aumentava o colesterol, que deveria ser evitado, especialmente por quem tinha mais idade. Mas os estudos atuais mostram justamente o contrário. O ovo é um dos alimentos mais completos e nutritivos que existem, especialmente para quem deseja preservar a mente, os músculos e a saciedade. A gema, aquela parte amarelinha que muitos têm medo de comer, é rica em colina, um nutriente essencial para a formação e manutenção das células do cérebro. A colina participa da produção de acetilcolina, um neurotransmissor envolvido na memória, na atenção e na coordenação. Sem níveis adequados dessa substância, o cérebro começa a dar sinais de lentidão, esquecimento e confusão mental. Além da colina, o ovo contém proteínas de altíssima qualidade, que ajudam a preservar a massa muscular, essencial para manter a força e o equilíbrio na terceira idade. Também possui vitaminas do complexo B, ferro, zinco e antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que protegem os olhos contra a degeneração da retina. Dona Neuza, com orientação médica, voltou a incluir ovos cozidos no café da manhã e ovos mexidos com tomate e cebola no jantar. Em poucas semanas, relatou mais clareza mental, mais disposição e até uma melhora no humor. Como ela mesma disse, voltei a me sentir eu mesma. É importante lembrar que, para a maioria das pessoas, comer até um ovo por dia é seguro e benéfico. O problema não está no ovo em si, mas em como ele é preparado e com o que é combinado. Frituras em óleo reutilizado, excesso de sal ou acompanhamentos calóricos é que acabam trazendo riscos. Prefira ovos cozidos, mexidos com azeite ou preparados em receitas caseiras com legumes e cereais. E se tiver colesterol alto, converse com seu médico ou nutricionista. A maioria já reconhece que o ovo, quando bem utilizado, é mais um aliado do que um vilão. Agora pense com carinho. Você come ovos com frequência? Tem medo de exagerar? Que tal contar aqui nos comentários como costuma preparar esse alimento tão valioso? Agora que você chegou até aqui, talvez esteja com o coração apertado, pensando em tudo o que poderia ter feito diferente. Talvez tenha lembrado de alguém querido que não cuidou da alimentação e hoje sofre as consequências. Ou talvez, ao contrário, você esteja se sentindo esperançoso, com a certeza de que ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há saúde para cuidar. Não importa sua idade, sua renda, sua história. Você tem direito a uma vida com saúde, com clareza mental, com energia e com afeto. A alimentação é um dos caminhos mais poderosos para isso, e ele começa no prato, mas chega até a alma. Se esse vídeo tocou você, curta, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Sua participação ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e cria uma rede de apoio e cuidado entre todos nós que acreditamos que envelhecer bem é possível. E é um ato de amor. Cuide de si. Cuide de quem você ama. E nunca se esqueça, cada colher tem o poder de construir o seu futuro. Obrigado e até o próximo vídeo.